Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal. Sou o professor Luiz Maggi e hoje nós vamos falar um pouquinho de matemática básica, falar um pouquinho sobre expressões aritméticas. Expressões desse tipo: 2 mais 3 vezes 5 menos 2, mais 6 dividido por 3 menos 1. Ou seja, uma série de operações, né? Por enquanto vamos tratar só das operações de multiplicação, divisão, soma e subtração. Uma série de operações que devem ser feitas dentro de uma determinada ordem. Perceba que você tem vários sinais aí separando as operações, né? Tem operações que estão entre parênteses, operações entre colchetes, operações entre chaves. Então o que nós vamos falar um pouco hoje é sobre essa organização. Primeiro, os motivos dessa organização. Vamos pensar primeiro nas operações. Lembra, nós temos 4 operações básicas aí: multiplicação e divisão, soma e subtração. A multiplicação e a divisão não tem problema, porque se você fizer uma operação de multiplicação e divisão, perceba esse exemplo. Se eu pego, por exemplo, 6 vezes 2 dividido por 3, perceba que eu tenho uma série de operações aqui, e isso pode ser escrito dessa forma: 6 vezes 2 dividido por 3. 6 vezes 2, 12. 12 dividido por 3, 4. Ou pode ser escrito dessa forma: 6 vezes 2 dividido por 3. Ou ainda pode ser escrito dessa forma: 6 dividido por 3 vezes 2. Perceba que de qualquer maneira que você escrever, o resultado sempre é o mesmo. 6 vezes 2 terços, lembra, isso aqui é um produto de frações, né? 6 é 6 dividido por 1. Isso é a mesma coisa que 6 vezes 2, 12. 3 vezes 1, 3. 12 dividido por 3, 4. E aqui 6 dividido por 3 é 2. 2 vezes 2 igual a 4. Então aqui não há problema. Com multiplicação e divisão, você pode associar as operações de qualquer forma. Não há nenhum problema com essa operação. E a soma e subtração, que é outra operação que aparece aí. A soma e subtração, se eu pego, por exemplo, 8 menos 5 mais 2... Se eu resolver primeiro 8 menos 5, né? Se eu fizer primeiro, uma primeira opção, 8 menos 5, 8 menos 5 é 3. Depois eu faço 3 mais 2. 3 mais 2 é igual a 5. Então seria o resultado dessa operação. Mas eu posso fazer o 5 mais 2. Então eu posso fazer aqui 5 mais 2, que é 7. 8 menos 5 mais 2. Então 8 menos 7. 8 menos 7 é 1. Perceba que aqui já há uma diferença. Aqui não é... A associação não pode ser feita de qualquer forma. Se eu fizer primeiro 8 menos 5, se eu resolver primeiro 8 menos 5, 3. 3 mais 2, 5. Eu estou resolvendo primeiro essa operação, obtenho esse resultado. Mas se eu fizer primeiro 5 mais 2... 5 mais 2 é 7. E 8 menos 7 é 1. Então há uma diferença aí nas operações. Na verdade, essa diferença ela tem que ser destacada. E como é que eu faço isso? Usando parênteses, olha. Nessa primeira operação aqui, eu fiz 8 menos 5. Nessa outra aqui, eu fiz 5 mais 2. E quando nós juntamos as 4 operações, então, dessa forma, eu preciso ter uma ordem, uma forma de resolver. Na verdade, o que nós resolvemos aqui, né? Qual é a ordem de resolução que nós temos? Nas operações, né? Nas operações nós resolvemos primeiro nós resolvemos multiplicações e divisões. Depois, em segundo, nós resolvemos soma e subtração. Bem, e se nós tivermos várias operações misturadas, como aqui,
e eu tenho que resolver em uma ordem diferente dessa. Aí você estabelece uma ordem dos indicativos, daqueles que ordenam as operações. Em primeiro lugar, eu resolvo o que está entre parênteses. Depois que eu eliminar os parênteses, eu resolvo o que está entre colchete. E depois eu resolvo, por último, o que está entre chaves. Então eu tenho primeiro que olhar, existe parênteses na minha expressão? Existe. Então dentro desse parênteses, que operações que eu tenho? Eu tenho multiplicação, divisão, soma e subtração. Então resolvo primeiro o que está entre parênteses, primeiro multiplicação e divisão, depois soma e subtração. Nós vamos ver isso nesse exemplo que foi colocado aqui. Perceba que nesse exemplo nós temos parênteses, colchete, chave, operações de soma, subtração, multiplicação e divisão. O que eu vou fazer? Eu vou eliminar primeiro o que está entre parênteses. Então eu vou fazer primeiro esta conta. 5 menos 2. E vou repetir todo o restante. Então eu vou ter lá 2 mais 3 vezes 5 menos 2, 3. Eu não tenho mais nenhuma operação nesse parênteses, nenhuma operação de mais, menos, multiplicação, divisão. Então eu eliminei o parênteses. Mais 6 dividido por 3 menos 1. Então eu eliminei os parênteses. Bem, próximo passo, vou olhar se tem colchete. Nós temos um colchete aqui. Nesse colchete eu tenho duas operações, soma e divisão. Na ordem de resolução, primeiro multiplicações e divisões. Então vou resolver primeiro esta divisão. Então vamos resolver aí. 2 mais 3 vezes, conservo o colchete, que ainda tem uma operação aqui, ó. 3 mais o resultado dessa divisão. 6 dividido por 3, 2. Menos 1. E aí nós temos ainda mais uma operação dentro do colchete. Vamos resolver aqui essa operação. E nós eliminamos o colchete, né? Então eu vou ter aqui 2 mais 3 vezes 3 mais 2, 5, menos 1. Perceba que agora tem uma chave, né? Tem chaves aí. E nós vamos agora eliminar as operações dentro das chaves. Como eu tenho multiplicação e subtração, na ordem de resolução, primeiro multiplicações e divisões. Então vou resolver primeiro essa multiplicação. 3 vezes 5. Então isso aqui vai ser igual a 2 mais 3 vezes 5, 15, menos 1. 15 menos 1 é 14, então eu elimino agora as chaves, né? Então vou ter aqui 15 menos 1 é 14, 2 mais 14, não tem mais nenhuma operação, e finalizo a minha continha com a minha última operação, né? 2 mais 14 é 16, tá? Essa aí seria a resposta para essa expressão. Perceba que nós temos aí o resultado da nossa expressão aritmética. Espero que tenha entendido a resolução, tenha gostado. Se gostou, curta o canal, compartilhe, que ajuda bastante. Muito obrigado.